Uhum. Olha, eu tenho satisfação de não depender economicamente de fazer vídeo nem nada, e eu posso falar livremente o que eu quiser. Que, olha, eu vejo que hoje em dia, num termo geral, quanto mais a pessoa vai para a faculdade, mais burra ela fica. Essa é a tendência. É a tendência. Sim. Quanto mais vai, Justamente. a menos que seja uma faculdade como na linha de trabalho do pirata, que é engenharia, como seja exatas, né? Computação, medicina, onde você precisa daquilo para executar, ou ainda até o direito, embora a faculdade seja um lixo. Como é que eu sei? Eu fui para a faculdade de direito. É um lixo e você é doutrinado, né, a defender bandido. Você é doutrinado a ter pena de bandido. Eu fui doutrinado a achar que o bandido é uma vítima da sociedade, do racismo sistêmico. Foi isso que eu aprendi na faculdade. Aí eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que o Dom vai entender. Aí você fala assim, poxa, mas sabe o que eu fazia, Dom? Eu falo, bem, eu já entendi que eu não vou... Porque, olha, eu fui pra faculdade, foi bom para comer gente, que tinha um monte de menininha bonita lá, entendeu? Aí, nessa parte foi legal. Nessa parte foi legal. Depois, mas eu comecei a sair com as meninas, depois que eu vi que aquilo não era mais sério. Entendeu? Porque eu era o cara que matava aula na escola para ficar escutando jazz, para ir na biblioteca, para ir em concerto, para tentar aprender alguma coisa fora da escola. Aí o que eu pensei? Qual foi o meu engano? Não, agora eu vou para a faculdade, porque eu posso escolher a matéria que eu... né? Então, eu falo que você gosta de ler, então você vai estudar direito, porque tem muita leitura. Aí, beleza. Aí eu fui para a faculdade de Direito, aí tá lá, não, bandido é isso, não sei o quê, defender bandido, tal, não sei o quê, aprender sobre Emily Durkheim e um monte de bosta. Aí eu falei assim, bem, eu já vi... Aí eu cheguei lá, eu vi que era chopada, futebol e sacanagem. Que o pessoal saía da aula para chopada, era trote. Eu falei, isso aqui não é sério. Maconha. Eu tenho que sair daqui porque isso aqui não é sério. Aí, sabe o que eu fiz? Olha a ironia, Dom, você vai entender o que eu falei. Eu vou para a biblioteca. A faculdade tinha uma biblioteca bonitinha lá. Aí eu comecei a ir para a biblioteca e aí eu comecei a ler os livros do Foucault. Michel Foucault. Aí, ou seja, eu saí de uma armadilha e caí em outra. Porque também a biblioteca é tomada por essa maluquice, esse marxismo estrutural. Aí eu estava lá lendo Foucault, aí eu ficava lá, aquilo fica entortando com a sua mente, um monte de coisa, não, porque a literatura grega e não sei o que, você tem que saber disso, não sei. Aí, se você espremer tudo que o Foucault fala, é só merda. Né? Ele fez a ordem do discurso, mas também é uma história que é mais interessante conceitualmente, mas é também uma ideia de você ser oprimido através da linguagem. É uma merda, é uma merda, é uma merda. Foucault é uma merda. Aí eu saí com a bibliotecária. Eu falei, nada daqui é sério. Aí tinha uma menina da biblioteca que era bonitinha e tudo. E aí, quando eu vi que eu já não estava levando a sério, eu falei, eu vou sair daqui, não tem nada para fazer aqui. E foi uma das melhores escolhas que eu já tive na vida. Foi uma das melhores. Essa fala tua ideia. Essa fala sua dá até um corte. Foucault é uma merda. Dá um corte. E você vê que eu estou falando com propriedade. Eu não estou falando de um cara que acha. Eu estou falando de um cara que leu os livros e depois eu falei, se você espremer aqui, não sai nada de relevante. O cara que é Foucaultiano, ele é contra a prisão, ele é contra... Não tem nada de relevante. Cara, eu li Bakunin porque foi indicado para algumas meninas na faculdade e eu falei, eu vou ler para me pagar de culto para comer elas. Então, literalmente, eu estudei Bakunin só para comer mulher. Sim. Cara, realmente, tipo, é a única relevância. Cara, inclusive, Paulo, esse foi um dos motivos... Não, assim, o que mano... É verdade. Olha só. É verdade. É mais que verdade. Vamos lá. Eu terminei o ensino fundamental em 2013, 2014, 2015. Eu não frequentei a escola. E aí eu voltei para a escola em 2016. Em 2017, eu li um livro do Flávio Gordon chamado A Corrupção da Inteligência. Flávio Gordon, ele é um dos alunos do Olavo de Carvalho, né? E eu li esse livro dele, é um livro de 400 páginas, que ainda hoje você encontra disponível na Amazon, eu recomendo muito. Cara, isso em 2017, tá? Eu peguei esse livro, eu li essas 400 páginas dele falando sobre
o marxismo cultural, como que o marxismo se infiltrou, né, por meio da ideologia, infiltração cultural no jornalismo, nos cursos, principalmente de humanas das faculdades, até o ponto em que você vai lá nas notas, lá pro finalzinho do livro, ele relata algumas coisas terríveis, cara. Como, por exemplo, aqui no Brasil, teve uma faculdade, se não me falha a memória, foi no Rio Grande do Norte, que ele relata que no curso de teatro, olha isso aqui, curso de teatro, o rapaz estava passando pelo campus, só que aparentemente eles deixaram um cabo lá, uma fiação escapada, né? E aí tava passando corrente. E o rapaz tomou um choque. Eu me lembro disso daí. Caraca, eu me lembro muito disso daí. Então, o rapaz, ele tomou um choque. E, tipo assim, quando você toma um choque, né? Não sei se vocês já tomaram, você fica se tremendo, né? É normal você ficar se tremendo e tal. Os arrombados, os imbecis, os sem cérebro, acharam que era uma atuação do uma apresentação artística. E todo mundo ficou aplaudindo, assistindo o cara tomando um choque, achando que era apresentação artística. E o cara morreu, mano. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Você viu o quão idiota as pessoas estão, Dom? O quão idiota, quão emburrecidas as pessoas estão. É absurdo. Exato, cara, exato. E aí foi, tipo, em 2017, depois de ler esse livro, eu já conhecia o Olavo, eu já sabia que a coisa tava totalmente degringolada, mas depois de ler esse livro e conhecer esse relato, eu falei, mano, não dá. Não dá. Tipo, se eu botar os meus pés na faculdade, eu vou sair no dia seguinte. Tá ligado? Eu vou sair na mesma hora, porque eu vou querer jogar a cadeira no professor por ele esquerdar demais. Eu vou querer sair na porrada com os maconheiros que vão fumar maconha do meu lado enquanto o professor tá dando aula. Mas é isso que eu tô te falando, Dom, não é sério. Se você for lá para fumar maconha, você vai estar no lugar certo. Se você for lá para tentar falar aquela coisa que o cu é lindo, você vai estar no lugar certo. Se você for lá procurando uma militância ou entrar num movimento político de esquerda, você vai estar no lugar certo. Agora, se você de fato quiser aprender uma coisa útil, na qual possa fazer com que você ganhe dinheiro, sem estar envolvido com essa esquerdopatia, você não vai... Não é o lugar certo. Não é o lugar certo, né? Aí você vê aqui a Fernanda falando nos comentários ao vivo no YouTube, eu sendo de humanas, ouvindo isso. Pois mas não tem. Faculdade de humanas acabou. Não tem mais. Não tem mais. Ou você tem ideologia política. Você tem... Agora, por exemplo, olha só, de humanas, o que eu mais fiz na minha vida inteira, a profissão que eu mais fiz foi ensinar inglês. Na escola, tipicamente, as pessoas aprendem inglês na quarta série, quinta série, sexta série, ensino médio, ensino fundamental inteiro, se formam e quando saem, elas não falam porra nenhuma de inglês. Então, assim, não falam nada. Aliás... Em português, é bom falar a verdade. Aliás, uma coisa, eu tenho um vídeo aqui no YouTube chamado Professor de Inglês que não fala inglês. Porque uma época, conforme eu fui dando... Porque os professores de inglês da escola, 90% não sabem inglês. Eles não sabem nada. Mas falar não sabe. Então, assim, é igual você fala assim, você sabe ensinar japonês? Não, eu ensino. Mas você fala? Não, eu não falo. Como é que pode isso? Como é que uma pessoa pode ensinar português, mas você não fala português? Então, assim, os professores de escola, eles não falam inglês. Né? Não é uma questão de opinião, isso é um fato. Tanto que 99% das pessoas que saem da escola depois de ter estudado mais de 10 anos de inglês, faça as contas aí e veja se eu estou mentindo. Faça as contas. Se você que está me assistindo aí não estudou o inglês no fundamental, no ensino médio, você estudou ativamente na escola pelo menos 8 anos de inglês. Que sejam 5 anos. E você hoje sabe perfeitamente o verbo to be no presente, passado e futuro, que é só o verbo to be, não sabe nem o verbo to be, que é a única... Você falou literalmente algo que já é ensinado em inglês, né? Verbo to be. É o tal do verbo to be, os pronomes. E aí, se você pegar uma pessoa e fala, escuta, me explica o verbo to be aí, no passado, no presente, como é que é? A pessoa não sabe. Então, assim, é uma farsa, não é um exagero falar que é uma farsa. Não mesmo. Cara, eu posso falar porque, tipo assim, eu tenho 26, eu saí da escola faz pouco tempo.
né? Eu terminei meu ensino médio em 2018, então não tá com tanto tempo assim, né? Então, assim, cara, eu tive professores de inglês horríveis. Cara, eu juro pra você, eu matava a aula no ensino fundamental pra ficar em casa jogando God of War e aprendi mais inglês jogando God of War do que com o professor, mano. Porque A minha última, olha, hoje eu vou falar isso não é para me exibir, não, é para contar esse caso. Eu tenho todas as principais certificações de inglês da Universidade de Cambridge, no último nível, Proficiency in English, Advanced English. Eu tirei todos esses certificados, até porque não era necessário, era uma questão de gratificação pessoal, para eu entender que eu fiz o TOEFL, eu fiz todos esses certificados. Mas, a minha última nota de inglês na escola foi 7. Por quê? E eu já era fluente, eu já estava pronto até para dar aula de inglês se eu quisesse, porque eu já era muito bom no inglês naquela época. Mas o professor não ia com a minha cara. E como ele perguntava uma coisa, e ele perguntava qual é o horário, e eu falava 9h12. Tá errado. O correto é você falar que o horário desse exato momento é uma outra forma. Ele queria que você falasse exatamente da forma da qual foi perguntada. Qual é a cor da bolsa da menina? A cor da bolsa da menina é azul. Azul é a cor. Ele queria que eu falasse assim, que ninguém fala assim. É uma burrice. Então, por eu não ser burro do modo que ele queria que eu fosse, a minha última nota foi 7 em inglês. De um professor que não falava inglês. Aí você vê, hoje eu moro nos Estados Unidos, todo o meu cotidiano é inglês, o meu trabalho é inglês. Imagina se eu fosse levar a sério e falar, realmente, meu inglês é muito ruim, porque o professor que não gosta de mim me deu 7. Imagina se eu tivesse levado até o último semestre a faculdade de Direito brasileiro, que morando aqui não serve para nada. Serve pra bosta nenhuma. Entendeu? Aí você colocou um fator, você colocou um fator importante. Qual a importância que cursos de humanas têm financeiramente para a economia? Importância nenhuma. É irrelevante. Vão virar um monte de pessoas com diploma que não vão conseguir fazer porra nenhuma, não vão trabalhar, não vão conseguir nada, não vai conseguir emprego, você não vai conseguir fazer porra nenhuma. Trabalhar no Rei do Mate. Eu concordo, mas em parte, eu não descarto, pelo menos assim, modernamente falando, eu realmente não vejo muita valia nas produções culturais que eles fazem, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de educação, a própria educação medieval, ela era focada no desenvolvimento da inteligência humana. Então, esses cursos de humanas, que a gente chama hoje de humanas, a história, ela tem um papel importante na própria formação e conscientização do ser humano, do seu lugar no mundo, né? Embora, claro, existam opiniões, teorias da historiografia, etc. A literatura ela também é uma coisa importante. O entendimento dos clássicos é importante para a formação da personalidade. Quem está falando isso não sou eu, é um educador chamado Pierluigi Piazzi. Acho que o Paulo deve ter conhecido ele, né? Eu conheço, é o professor... Pia. Eu conheço, exatamente, professor Pia, já vi as palestras dele, tudo, mas ele está muito alinhado com o que eu estou falando. Ele é completamente alinhado com o que eu estou falando, da forma que você pensa. Agora, modernamente, Dom, é irrelevante. Modernamente, é inexistente. Entendeu? Sim. Agora, claro, se você voltar... né? Igual você fala do Trivium, Quadrivium, a Idade Média e tal, mas aí você tem que voltar alguns aninhos, né, no tempo, entendeu? Agora, em 2024 é irrelevante. Em 2024 é irrelevante. O Trivium Quadrivium em 2024 é irrelevante? Você está dizendo? Eu estou falando que a educação hoje, que não seja de exatas, onde você vai ter uma produção econômica equivalente, ela é irrelevante. É irrelevante. Mas, aí cara, você vê, enquanto aqui no Brasil... Mas por que é irrelevante? Tipo, por que só a exata seria relevante, então, para a sociedade? Eu tô falando... Financeiramente. Eu vejo educação como investimento. Eu sou capitalista. Eu sou um porco capitalista e é por isso que eu moro nos Estados Unidos. Sou um porco capitalista. O importante para mim é dinheiro. Então, assim, se eu invisto $1.000 na minha educação, eu quero ter um ROI. Eu quero que esses $1.000 volte para eu fazer mais dinheiro.
né? Então, eu não vejo isso acontecendo. Agora, a pessoa pode fazer faculdade de Direito lá, ser um advogado, um promotor, um juiz, e ganhar, e fazer esse ROI? Pode. Agora, é uma questão pessoal. Eu não tenho estômago para isso. Eu não tenho estômago. Porque eu vejo que é muita coisa falsa. A pessoa pode fazer uma faculdade de filosofia, virar um professor de filosofia de uma federal e ganhar um bom salário? Pode. Mas não significa que... Quantos bons filósofos o Brasil você é do Olavo. Quantos bons filósofos o Brasil já produziu até então? A Marilena Chauí conta? Não, pelo amor de Deus. Então, assim, eu tô falando disso. Ela odeia você, cara. Ela odeia a classe média. Pois é. Curso de humanas pedir para a pessoa passar fome. Você vê, nós estamos discutindo um tema aqui, falando sobre humanas, enquanto isso na China, eles estão investindo absurdamente o peso da educação chinesa para que os alunos cada vez mais entendam mais e mais de exatas. China é 100% exata. Eles não ficam perdendo tempo, no máximo lá sobre a história deles lá e tal. E acabou. Não querem saber de mais nada, eles querem que os moleques saiam, já sejam engenheiro, eles terminam a faculdade, já estão abrindo empresa, produzindo, abrindo uma empresa de smartphone, empresa de qualquer outro caralho de asa. Eles não querem saber de problemas em relação à burocracia do direito do país, porque eles mesmos conseguem resolver isso tudo. Então, eu vejo que cada vez mais o Brasil está se afogando em lixo, em merda e cocô. O cocô tá aqui, ó. O cocô tá aqui, ó, na ponta do pescoço, batendo. Vai chegar um momento que essa merda vai explodir, velho. Como mesmo, se eu não tô enganado, tem 3 milhões de pessoas aqui no Brasil que formaram nos últimos anos em psicologia. Psicologia. E também é uma faculdade. Cara, qual é a relevância do curso de psicologia, socialmente, financeiramente falando, para a sociedade brasileira? Não tem sentido algum. O que um psicólogo vai poder produzir, criar? Nada. Nada. Cara, eu não sei, eu continuo achando que, claro, vocês por um lado estão certos em falar que realmente nenhum historiador ele fez aqui no Brasil, pelo menos, qualquer grande feito digno de você falar, olha, esse cara enriqueceu da noite pro dia com história. Realmente, eu acho que isso não eu tô falando acontecer. Economicamente, tá, Dom? O meu argumento é econômico. Sim, eu sei. Agora, pela parte estética, da arte e tal, aí já é uma outra história, entendeu? Não, eu concordo plenamente, tipo, de fato. Tanto que eu trabalho com copywriting e conteúdo, né? Eu não trabalho com filosofia nem nada, né? Embora eu tenha lá meu canalzinho de filosofia, eu não trabalho com isso, não é minha fonte de renda. Então, eu mesmo, se quisesse ganhar dinheiro, eu focaria em alguma coisa que não fosse isso, né? Tipo, alguma dessas áreas de humanidades, literatura. Cara, tá aí. Quando eu comecei a estudar literatura, eu quis ser escritor. Só que eu falei, pô, eu ganho dinheiro, eu vivo de arte. Viver de arte não dá, porque a maioria dos artistas, eles só tiveram reconhecimento depois que morreram, né? E aí, para eu escrever e ter reconhecimento, eu vou ter que ser igual aquele protagonista do filme American Fiction, né? Que ele tem que escrever um monte de merda, e essa merda faz sucesso porque é o que as pessoas estão acostumadas a... É um filme que eu preciso ver, porque eu vi cortes dele e é interessante. Aparentemente é um filme muito interessante. Eu tô desde o ano passado. Ele é frustrado, né? O personagem, ele é frustrado, né? Que quando ele produz algo bom, não vende. E quando ele faz merda, vende muito. Será que é uma história real? Será que tem algum artista no mundo que já passou por algo semelhante? Ah, com certeza, cara. Com certeza tem. E, tipo, isso é um reflexo da própria modernidade, né? Do caminho que a modernidade... Eu acho a literatura moderna lixo. Tudo. Tudo que eu vejo em literatura moderna saindo, você entra na Amazon Livros e vê o top 10 dos livros mais vendidos. Lixo, tudo lixo. Não tem um bom ali. Ou é livro de autoajuda, ou é livro de sexual pra véia idosa ficar excitando. É lixo. Olha, vou falar. O Dom tava perguntando sobre o Bitcoin. Olha, vou falar um livro aqui, ó, para não falar que eu não leio nada. Esse livro aqui é bom. The Bitcoin Standard. Que ele fala da econometria, de como funciona a parte do Bitcoin.
É muito bom esse livro A aqui. Descentralização Alternativa ao Banco Central. Muito bom, viu? Esse livro é muito bacana. Aí, por exemplo, que é um livro que se depois... quem está interessado em aprender sobre Bitcoin é legal. Ó. The Internet of Money também é bem legal. Onde eu posso, por exemplo, eu gosto de Bitcoin. Então, assim, eu entender o funcionamento técnico e até... Esse livro aqui ele é mais técnico de Bitcoin. Mastering Bitcoin. É um livro bem técnico que fala da blockchain. Então, assim, eu particularmente, que eu gosto dessa área, eu atuo nessa área, é interessante eu entender tecnicamente como funciona. Agora, eu lendo Paulo Coelho, será que ia melhorar minha vida economicamente? Eu acredito que não. Eu também acredito que não. Esse é o meu ponto. Também acredito que não, mano. Eu nunca li nada do Paulo Coelho, mas sinceramente. Mas eu já li Augusto Cury. Vocês já leram Augusto Cury? Eu já li Augusto Cury, algumas obras dele já. Eu já li Augusto Cury. Autoajuda total. Inclusive, eu me lembro. Mas isso não impede. É como eu sempre falo, tipo, às vezes você pode encontrar algum fundo de verdade no que esses livros de autoajuda falam. Eu mesmo gosto muito de um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, recomendo. É um bom livro. É muito bom. Eu já li ele também, muito bom. É bom. Grande teoria de psicologia e os caralho. Não, mas é um livrinho para você ler e você fica. Você começa a pensar um pouquinho melhor na sua vida. Você não fica igual aquela velha chata que ele fala que vai pro mercado reclamar que a promoção acabou no outro dia, né? E começa a encher o porra do saco, todo mundo. Então não seja essa velha chata do livro. Mas o Augusto Cury, ele fala uma parada legal, cara, que é bom para você refletir no livro O Vendedor de Sonhos. Ele fala que no cemitério você encontra as... Como que era? Tipo, é no cemitério que você encontra tipo, as mentes mais brilhantes, os sonhos... Os sonhadores. Sonhos enterrados, alguma coisa assim. Cara, eu trabalhei como ghostwriting recentemente em um livro que é de um cara que ele tem uma pegada mais libertária. E escrevendo o livro, pesquisando para o livro, mano, ele contou, né, assim, material pessoal dele, que ele conheceu pessoas que trabalhavam para o governo, né, tipo, funcionário público, e o quanto essas pessoas falavam para ele que elas eram frustradas em matéria de realização de sonho, tá entendendo? Tipo assim, elas abandonam os próprios sonhos, vivem uma vida infeliz, porque elas acreditam na mentira da segurança que o governo vende para elas. Então, se você passar no concursinho, você vai ficar aqui trabalhando a vida inteira, como se fosse muito bom trabalhar na prefeitura e você não fazer mais porra nenhuma da sua vida. Tá ligado? Então, cara... Uma falsa estabilidade, né? Isso, é uma falsa segurança que, porra, não existe, né, mano? A qualquer momento sua vida pode acabar, você tá sempre em constante risco. É assim que a natureza funciona. E o ideal, de fato, é que você busque ganhar dinheiro. Eu concordo totalmente com o Paulo. Tem que ser capitalista mesmo. Paulo não curte socialista, não gosta de socialismo. Desde criança eu nunca gostei de dividir os meus brinquedos com os meus amigos. Então, concordo que você tem que fazer o seu, tá ligado? Você tem que ganhar a sua grana, mano. Aprenda uma boa habilidade, tipo design. Pô, ganhei um bom dinheiro com design, web design e tudo mais. Eu vejo, e cada vez mais eu vejo também pessoas falando sobre isso, que as profissões do futuro, tô vendo muita gente agora falar isso. É pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista, o cara que tem um lava-jato na esquina que tá ganhando dinheiro pra caralho, porque você vai levar seu carro pra lavar, é 90 conto. Então, essas são as profissões do futuro, a profissão de homem, ou profissões realmente de homem, profissões de homem. Porque estão escassas, né? Estão escassas, justamente. Demanda, de fato, de fato. É a lei da oferta e procura. Então, assim, trabalhos manuais, bons trabalhos manuais, eles estão ficando cada vez mais extintos. Por quê? Isso aqui, entrando um pouco mais na psicologia do ser humano, a gente pode ver o seguinte: existem dois tipos de trabalho que a gente faz, que é o trabalho profundo, ou trabalho focado, e o trabalho superficial. A maioria das pessoas que você conhece, em qual, tipo, área elas atuam mais? Elas passam a maior parte do tempo fazendo um trabalho focado que gera para elas uma boa receita, ou fazendo, tipo, gastando as horas dela assistindo TikTok, dancinhas no TikTok,
vídeos de blogueiras falando sobre maquiagem, tá ligado? Tipo, no que elas estão gastando o tempo delas? Como que elas estão ficando mais inteligentes? Elas não estão. Então elas não sabem mais pensar, cara. Né? Isso é muito triste. Isso. Eu observei isso daí, Tom, que o TikTok, ele trouxe uma imbecilização mundial. E não é à toa que o TikTok, que é uma empresa chinesa, é proibido na China. Na China, eles não querem que as pessoas utilizem o TikTok. Então, peraí, a empresa foi criada lá, o governo tem uma parte ali em relação ao TikTok. E por que eles não querem lá? Porque eles não querem bestializar os seus jovens. Eles querem isso pro resto do mundo, mas para eles não querem. Exato, exatamente. É isso que o professor Pierluigi chamava de escassez de inteligência, cara. Então, tipo, quando eu apareço em qualquer podcast por aqui falando pro pessoal ler livros, é para isso, é para vocês ficarem um pouquinho mais inteligentes a cada dia, entendeu? Porque inteligência, o professor Pierre, ele até fala que como que ele fala? Ele fala que, assim, as pessoas acreditam que o bem mais escasso hoje em dia é a água potável, mas na verdade é a inteligência. Por quê? Quantas pessoas vocês conhecem que são verdadeiramente inteligentes, que vocês conseguem manter uma conversa, tipo, num nível profundo? A maioria tá falando de coisa trivial, cara. A maioria tá comentando sobre o clipe da Anitta ser satânico, tá ligado? Comentando sobre os casos do P. Diddy, comentando sobre... futebol do final de semana. São esses assuntos. Exato. São esses assuntos. Não possa, mas... Cara, no final do dia, mas eu acho que esse que é o grande ponto, assim. Aí volta aquela história que o Pirata gostou da faculdade, que eu falei assim, caramba, era literalmente isso, tá? Eu corria para a direita eu consigo visualizar, assim, eu volto naquele tempo. Eu corria para a direita e era a sala da faculdade, onde eu estava marcada a minha aula lá. E aí eu entrava e era aula de sociologia, para eu aprender sobre o Emile Durkheim e a teoria do suicídio e um monte de maluquice irrelevante. Aí eu pegava a esquerda para eu tentar escapar daquilo, e eram os livros do Foucault. Então, assim, qual a alternativa? Você tá entendendo? Aí eu vejo, a pessoa fala, não, eu não quero escutar a fofoca do P. Diddy, então eu vou aqui pro outro lado, porque eu sou um cara culto. Aí o cara ele não assiste Big Brother, aí ele passa a escutar Caetano Veloso. Entendeu? Então, assim, ele fala, pô, não, Big Brother é coisa de gente burra. Aí o que você faz? Eu tô aqui escutando Milton Nascimento, é a canção da amizade. O Paulo, ele lembra das coisas que eu fiz uma piada com ele, que ele tava escutando. O que você tava escutando mesmo, Paulo? Não lembro mais. Não precisa falar. Aí eu fiz uma piada com o Paulo, que ele tava escutando Lenine. Tava escutando o Belchior. Cara, uma coisa que eu observo também, que inclusive está na música, e cada vez mais as músicas não têm profundidade, e é bem comum até mesmo em rappers, em música de hip hop e tal, que antigamente os caras ficavam batalhando e horas, e tipo 10 minutos de música, os caras só cantando, e hoje as letras das músicas são falas de 2 minutos no máximo, com umas batidas totalmente distorcidas, e não tem sentido algum nas palavras. Não tem sentido algum. 2, 3 notas musicais da música. Você fica abismado. Acho que o último rapper interessante que eu vi nos Estados Unidos foi o XXXTentacion. O começo da carreira dele é um lixo, ele produziu lixo, mas no fim da carreira dele, ele começou a fazer música de verdade, mostrando a profundidade da alma. E a música eu vejo que também que tá morrendo, de pouco a pouco a música tá morrendo. A música é irrelevante. Aí o que acontece? Eu tava com 14 anos. Aí não, mas veja, eu tô falando isso com a grande maioria, olha só, porque de fato, eu tenho apego emocional por algumas coisas da minha adolescência, Charlie Brown Jr., Raimundos e tal, mas eu nunca falo que isso é boa música, porque isso não é boa música. No entanto, eu quero ver o outro. É irrelevante. Agora, eu lembro que eu tinha 13, 14 anos, e eu ficava em casa escutando Charlie Parker e John Coltrane, que é jazz de boa qualidade,
E aí eu ia para a escola e a professora estava falando de Djavan. Djavan. Não, você tem que escutar Djavan. Aí ela botava a poesia lá do Djavan, aquela porcaria. Aí você fala assim, não, mas cada coisa tem o seu valor, que a ideia é o quê? É tribalista. Que nós fomos doutrinados para acreditar no paralelismo cultural. Ou seja, Caetano Veloso é tão bom quanto Stravinsky. A Popozuda, lá do funk, é tão bom quanto Bach ou Beethoven, sendo que é apenas uma época diferente. Não é isso que eles falam do preconceito linguístico? Eles falam que na época era a mesma coisa. Assim. Então, o nome disso... É complicado. O nome disso é horizontalização. Quem fala disso é o grande filósofo brasileiro... Como que é o nome dele? Agora esqueci, peraí, vou lembrar. Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos, ele fala que hoje em dia a gente tem esse grande movimento cultural de horizontalizar. Por quê? O que é horizontalizar? Pensa numa cruz, num sinal de mais, por exemplo. Você tem dois eixos, um eixo horizontal, que é esse reto, né, quando você olha para o horizonte, e o eixo vertical. Então, imagina o seguinte, no eixo vertical a gente está falando de cultura. Então, existe um lado de cima e existe um lado de baixo. Então, existe um bom gosto e um mau gosto. A horizontalização diz o seguinte, não, tanto um bom gosto quanto um mau gosto são apenas gosto. Então, tanto faz o que você gosta. Se você gosta de comer merda, você está no mesmo nível de inteligência do cara que gosta de comer lagosta, por exemplo. Do cara que gosta de comer caviar. Tá entendendo? Tipo, vocês estão equiparados, vocês estão no mesmo nível. Isso é uma merda. Que é mais uma mentira. Exato, é uma mentira do cara. Esse sistema que você acabou de falar aí, ele é interessante pro lado financeiro. Então, vamos supor que o cara tem uma grana ali, e ele percebe-se que cada vez mais a população, vamos supor, na música, está consumindo música sertaneja. Opa, por que eu não injetar o meu dinheiro ali? Porque eu sei que vai ter pessoas consumindo aqui dali, e eu vou ter um retorno absurdo. Que é o que acontece no Brasil. Aqui em Goiânia é muito comum, tipo, um cara que trabalha na construção civil, o cara que tem uma empresa que constrói prédio, ele simplesmente para e falou, peraí, vou investir na música sertaneja. Vou investir naquele cantor sertanejo ali que eu vi cantando num bar dali, e vou investir na carreira dele. E o cara ganha muito dinheiro com isso, muito dinheiro mesmo. Mas então, Pirata, eu acho que sem querer, eu acho que não é à toa que logo em seguida, depois do Dom ter descrito uma rede de mentiras, e ele foi na Gênese e tal, muito interessante esse tipo de análise, mas depois que você vê essa rede de mentiras, igual eu estou falando, eu vou estudar, igual eu na faculdade, eu vou estudar o justnaturalismo, que é uma lama, é uma merda, ou, do outro lado, eu vou estudar o Foucault. Mas, se eu voltar 2 ou 3 anos na escola, eu vou estudar Djavan. Então, assim, a impressão que tem, não é uma impressão, é uma realidade, é que se você for pro lado direito, você tem xixi, pro lado esquerdo é cocô, pra cima é merda e pra trás é bosta. Aí, quando você chega na lógica econômica, que é o que você está descrevendo, você fala, opa, peraí, eu tenho que ganhar dinheiro, que pelo menos eu posso comer, ter uma reserva de emergência e me manter pelos próximos 10 meses. Isso é uma coisa inteligente. Deixa eu focar na lógica econômica para eu ganhar dinheiro, porque isso é uma coisa mais factual, é uma coisa mais tangível. Ao invés de eu ficar debatendo comigo ao longo de horas de uma filosofia para saber se Djavan é melhor do que Milton Nascimento ou Claudinho Bochecha. Não é isso que eles falam? Porque o funk... Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Agora, é claro, por exemplo, ganhamos. Você fala do Olavo. O Olavo, ele me abriu muitos olhos para uma série de coisas que me fizeram escapar de uma série de armadilhas. Então, eu acredito, e até pessoalmente, por exemplo, você vê, eu consigo ter uma análise mais clara das coisas justamente por ter sido aluno do Olavo. Justamente por ter ido estudar uma verdadeira filosofia ao invés de estudar a escola alemã de filosofia, né? Então, assim, isso é importante, sim, para o desenvolvimento do senso crítico, né? Agora, na dúvida, foca... Faz grana. Faz grana, dinheiro. Eu acho.